Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental, hoje com a professora Viviane Blair Remor. Hoje a gente vai falar da mudança da resolução 193 de 2023 para a resolução 244 de 2026. Professora, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Quero agradecer também à Sinergia Business School, onde a professora dá aula na pós-graduação. Muito obrigado, Sinergia, muito obrigado, professora. E para começar esse bate-papo, a gente quer saber o que é CVM, o que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é uma comissão, como bem diz o nome, funciona basicamente como um órgão, uma agência, um órgão regulador para o mercado de capitais. Ela é uma autarquia, é ligada ao Ministério da Fazenda, e tem por papel desenvolver, fiscalizar, normatizar e dar segurança e transparência para investidores no mercado de capitais. Ela é responsável também por criar normas, políticas, diretrizes para que esse mercado se desenvolva da forma mais tranquila e dê mais garantia possível para aqueles que estão investindo, que tenham tranquilidade, que tenham confiança onde investir e por que investir. Fala pessoal, tudo bem? Uma pausa rápida em mais esse bate-papo aqui do canal Arena Ambiental para um recado muito importante para você. A Sinergia Business School tem um desconto especial para você que acompanha aqui o canal. Utilizando o voucher Sinergia 2026, você terá 20% de desconto no curso de pós-graduação em Estratégias de Sustentabilidade, Impacto e Relato. Então escaneie o QR Code que aparece ao longo do bate-papo para você conhecer mais do curso e, claro, utilize o voucher Sinergia 2026 para conseguir o desconto de 20% nessa pós-graduação. Viviane, hoje o nosso foco aqui é falar sobre a resolução da CVM, que era a resolução 193, passou a ser a 244. Mas para a gente situar o pessoal que está nos assistindo, você poderia explicar para a gente o que era a resolução 193? A resolução 193 de 2023 foi uma resolução criada pela CVM que obrigava que as empresas, as corporações dessem informação financeira sobre sustentabilidade. Ela é de outubro de 2023 e esta resolução colocou o Brasil como figura de ponta, internacionalmente falando, e do ponto de vista do ESG, pela obrigatoriedade das empresas publicarem seus relatórios de sustentabilidade alinhadas a padrões internacionais como o ISSB, que trazia o IFRS S1, S2. O ISSB é um instituto, é uma sigla para o International Sustainability Standard Boards, e ele é ligado ao IFRS S1, S2, que são normativas ou padrões normativos. O S1, IFRS S1 é sobre questões gerais de sustentabilidade, o S2 sobre as questões climáticas, e eles são alinhados também ao Comitê Brasileiro de Pronunciamento sobre Sustentabilidades, 1 e 2, que estão alinhados a isso, quer dizer, são questões, são padrões internacionais. O que muda com a CVM 123? Tira da ação voluntária das empresas, das grandes corporações publicarem seus relatórios de sustentabilidade e torna compulsório esta publicação. E, a partir do primeiro relato, faria com que todas as empresas fossem obrigadas a continuar publicando seus relatórios de sustentabilidade nesta metodologia. Como ela era de 2023, ela era voluntária a partir de 2024 para todas as companhias de capital aberto, e a partir de 2026, portanto, deste ano agora, ela se tornava obrigatória para todas as empresas de capital aberto, as grandes companhias, certo? O que é que muda? Ela muda com a 244, de 29 de maio de 2026, que também é uma resolução dessa CVM, que de alguma maneira, foi submetida a pressões
não necessariamente de mercado, porque o mercado ficou incomodado, mas de algumas empresas, para flexibilizar estas regras. Qual seja, ao invés de ser obrigatório, ele passa a ser voluntário novamente e fica, para aqueles que não publicarem de maneira voluntária, eles vão ter que justificar, publicar, ou publique ou justifique. Já que não está publicando, vai ter que justificar a partir de um comunicado para o mercado, não é qualquer coisa, é um comunicado para o mercado mesmo, informando por que não está fazendo o seu relatório de sustentabilidade nos padrões internacionais. Essa é a grande mudança, talvez. Viviane, mas deixa eu perceber aqui, porque você falou algo que é interessante aqui, né? Que na resolução 244 tem algo que é pratique ou explique, né? O que exatamente quer dizer, né, esse pratique ou explique? E também, o que me parece é que foi revogado a obrigatoriedade de apresentação do relatório de sustentabilidade. Mas vamos pensar e refletir algo aqui, né? Ela revoga a obrigatoriedade do relatório de sustentabilidade, só que demanda, pratique ou explique, né? Basicamente, não está obrigando as empresas a divulgar o relatório de sustentabilidade? De alguma maneira, sim, porque vamos combinar o seguinte: no mundo globalizado, no mundo onde existe investimento, a China investe no Brasil, o Brasil investe na Índia, a Índia investe no Egito, o Egito investe na Europa, a Europa investe na África. Como é que eu vou garantir, como é que eu vou me certificar dos meus investimentos, das minhas demandas, com crises de clima mundial, com conflito mundial, onde a questão do ESG, por mais que não pareça, ainda estão no epicentro das relações. De que forma, Viviane? Quando você trabalha direitos humanos, você está trabalhando questões a parte social do ESG. Quando você está trabalhando governança, questões de compliance, questões de cumprimento de políticas, de práticas trabalhistas, de acordos internacionais, você está discutindo o ESG. Quando você tem lucro, quando você tem retorno financeiro no seu negócio, porque ele é sólido, é perene, também é sustentabilidade, também é ESG. Então, o pratique significa, se eu estou praticando, se eu tenho a sustentabilidade, se eu tenho as questões de ESG no core do meu negócio, se eu o pratico, logo eu o publico. Se eu não o pratico, eu tenho que me justificar. Mais do que obrigar ou induzir a prática da publicação do relatório de sustentabilidade, essa resolução significa dizer assim: se ajuste camarada, se ajuste empresa, se adeque aos padrões internacionais, porque senão você não vai vender. Porque existe regulação do mercado europeu, existe regulação no mercado norte-americano, existe regulação ESG, sim, no mercado chinês, e vão cobrar de você essas práticas. Ou seja, se você não publica o seu relatório, é porque você não tem práticas de sustentabilidade. Se você não tem práticas de sustentabilidade, você tem pelo menos um grande problema reputacional. Ou seja, se você não está publicando, se ela não te diz diretamente publique, indiretamente ela induz a você mostrar exatamente quem você é, e se você não está publicando, é porque você não tem nada. Viviane, a CVM, né, ela disse que a resolução veio para flexibilizar, né, dar maior flexibilidade para as empresas e também resguardar, né, as decisões das empresas que participam dos mercados. Como que essa resolução, né, na prática, ela flexibiliza para as empresas? Acho que ela dá mais tempo para as empresas se adequarem. O que vinha por trás do pedido da flexibilização é porque existiu o discurso de implementar essas práticas seriam onerosas. Isso não é verdade. Primeiro que as grandes empresas no Brasil, ou aquelas empresas que vendem para o exterior e que estão consolidadas, há muito tempo já publicam seus relatórios de sustentabilidade e, mais do que isso, têm práticas efetivas de ESG. Posso citar algumas empresas que fazem isso
há muito tempo. Natura é uma delas, a Renner, como grupo de varejo, é outra. Bancos como Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, entre outros tantos, já publicam seus relatórios de sustentabilidade, inclusive com alguns utilizando o SASB, que são indicadores já setoriais, e que são esses indicadores que dão suporte hoje ao IFRS. Essas grandes empresas também já publicam relatórios do TCFD, que é Força Tarefa pelo Clima, publicam, já estão lá no CDP publicando suas emissões, ou seja, aqueles que já estavam consolidados já o faziam, então não teria custo nenhum para quem pratica. Qual seria o custo para a chamada flexibilização? Seria para que aquelas empresas que não têm práticas de sustentabilidade se adequassem. E de que forma? Regularizando parâmetros ou se adequando a padrões trabalhistas, a padrões internacionais de direitos humanos, a questões climáticas, a questões de biodiversidade, a implementação do Programa Nacional de Resíduos, a políticas trabalhistas, eu reforço novamente, a adequação a convenções nacionais e internacionais, como as da OIT, a questão de convenções ou legislação de meio ambiente. Isso teria um custo? Talvez inicialmente sim, mas eu devolvo a pergunta para a própria CVM ou para quem disse para flexibilizar. O que é mais caro? Você deixar a sua empresa redondinha. Do ponto de vista legal, de governança e econômico-financeiro, tornando essa empresa perene, ou você pagar passivos trabalhistas, passivos ambientais, passivos reputacionais altíssimos. Era isso que estava por trás, era o custo, relação de custo-benefício para se adequar ao reporte. Na verdade, não é o reporte, é a estrutura mesmo das práticas ASD. Então, vai desmascarar um pouquinho aquelas que dizem que são boas e que não fazem, porque uma das questões que vem nessas práticas de reporte é para acabar com o tal do greenwashing, a empresa dizer que tinha tais e tais práticas, mas não conseguia comprovar o seu investimento financeiro em questões climáticas, em questões trabalhistas, a sua regularidade, ao seu bom desempenho. Viviane, agora, né, uma pergunta assim, que me surgiu foi, na resolução 193, havia um padrão técnico, né, para elaborar, né, e apresentar o relatório de sustentabilidade. Agora, na resolução 244, né, manteve esses padrões técnicos, né, para elaboração e apresentação desses relatórios de sustentabilidade, ou não? Mantém um padrão internacional, quer dizer, flexibiliza pero não útil, né? Ela tá alinhada, até porque assim, mundialmente se utiliza o IFRS, S1, S2, o ISSB, que é o nome, né? Porque se precisa estar alinhado ao Acordo de Paris. Qualquer investidor que vai olhar um rating de sustentabilidade como o MSCI, por exemplo, vai olhar as questões, como é que está o desempenho climático, o desempenho ambiental de determinadas empresas. E de que forma que ele olha? Ele olha nos relatórios de sustentabilidade. Então, se utiliza esses padrões internacionais, se abandona, de alguma maneira, o do Global Report Initiative, que é o GRI, que ainda é um padrão universal, que se baseia somente no impacto da empresa no ambiente, e se adota os do IFRS S1, S2 com a dupla materialidade, ou seja, os impactos da organização e a materialidade financeira. O que significa a materialidade financeira? Como a empresa é impactada financeiramente pelas questões climáticas e as questões do ESG. E isso é internacional. Então, ela mantém esse padrão para que todos falem a mesma linguagem. E se você não usar o IFRS S1, S2, você vai usar os da CDSRD, que é da Diretiva da União Europeia, que também é muito próxima ao que está descrito no IFRS, talvez com uma diferença um pouquinho menor, que é um foco maior na circularidade da economia e nos direitos humanos. Mas esse padrão é mantido, sim, para que dê qualidade, para que dê transparência e para que dê eficácia a esses relatórios. Outra coisa
que também é mantida com a 244, é a obrigatoriedade da auditoria externa acreditada independente nos relatórios de sustentabilidade. Isso não muda, que é para ter um padrão universal e para não se ter greenwashing. Viviane, vamos pensar agora, continuar pensando de forma pragmática, né, e pensando já para 2027. As empresas que não quiserem apresentar o relatório de sustentabilidade, pelo que eu entendi, precisa explicar, né? E também, né, pela nossa conversa, eu entendo que essas empresas começam a perder competitividade no mercado internacional. Mas, escutando você, que é especialista, o que acontece ou o que a empresa deve fazer se ela não for apresentar o relatório de sustentabilidade de 2026? Se ela não apresentar na metodologia do IFRS, né, que seria essa metodologia internacional. Bom, ela pode publicar o do Global Report Initiative, né, vai continuar mantendo o padrão usual, que também passa a exigir auditoria externa, mas ela vai ter que explicar o porquê que ela não está... conforme eu disse, ela vai ter que fazer um comunicado ao mercado, na mesma época que ela faz as comunicações financeiras, as suas comunicações financeiras, justificando por que não explicaram, por que não publicaram, e indicando o porquê que o farão, o porquê que não fizeram e se o farão nos próximos tempos, dando um horizonte, dando uma perspectiva, uma métrica de quando vão fazer e por que o farão. É mais ou menos isso. Agora ela vai ficar exposta, realmente ela deixa de ser competitiva. E vou te dizer uma coisa, a Renner, por exemplo, ainda que 2026 não fosse mais que a resolução tivesse mudado, a Renner fez o seu relatório, o Grupo Renner fez o seu relatório de 2025, lançado em 2026, já nos parâmetros ou dentro dos padrões do ISSB. E isso gerou um auê, um burburinho geral no mercado, um olhar muito grande e muito bom de especialistas e de investidores naquilo que ela publicou, mostrando que não é tão difícil e que não é tão complicado assim fazer essa publicação. Para as empresas que precisam se adequar, eu sugiro que tenham uma meta, que elas expliquem efetivamente por que não o fizeram, que olhem, façam um planejamento interno, que olhem para dentro de si, vejam as suas debilidades. Aliás, perdem quando não publicam relatórios, porque quando você vai elaborar um relatório de sustentabilidade, eu costumo dizer que este relatório, mais que um reporte, mais do que contar aquilo que faz, é uma peça de planejamento estratégico fundamental, porque ela faz com que a organização olhe para si mesma. Ela forma, no primeiro momento, ela é obrigada a montar uma equipe transversal, chamando áreas importantes da organização, que vão se olhar e vão, dentro daqueles padrões, vão dizer dos padrões que estão seguindo, o que estão fazendo, o que não estão fazendo, no que são bons, no que não são, e a partir daquilo, quando olham as suas fortalezas e as suas vulnerabilidades, lançar um planejamento interno para dentro da organização. E quando eu falo de sustentabilidade, do ASD, que é um braço importante, porque é o braço do mercado financeiro dentro da organização, em sustentabilidade, eu falo que sustentabilidade só faz com que a empresa ganhe. Ela ganha do ponto de vista financeiro, ela ganha do ponto de vista reputacional, ela ganha com fidelização de clientes, ela ganha com retenção de talentos, ela só tem a ganhar porque vai deixar a empresa redondinha, vai deixar a empresa bonita, organizada, seguindo tudo que a legislação diz. Mas se a empresa dizer assim, eu não tenho dinheiro para me adequar e para colocar em dia essas questões. Tem sim bancos, o BNDES, Banco do Brasil, outros têm linhas de crédito que podem auxiliar essas organizações a se organizarem como deveriam, ou como deverão, ou como devem estar, sabe? Porque hoje não existe mais isso de fazer ou não fazer. Todo mundo espera transparência. Com a internet, com o celular, qualquer coisa errada que surja de uma organização, ela é filmada e ela é exposta.
Mas se ela tem um programa, se ela tem um processo de ESG dentro dela, ela diz, olha, houve esta falha, mas aqui a gente está se adequando, a gente já viu isso, a gente já tinha um programa e nós estamos nos arrumando, nos adequando. Ou seja, a empresa só vai perder se não publicar. Ela não tem outra alternativa. Ela até foi flexibilizada, entre aspas, mas ela precisa, por conta do mercado, por causa da sociedade, por tudo que se vive hoje, ela precisa, sim, ter programas de sustentabilidade e precisa reportar. Se ela não faz isso, é porque ela está fazendo greenwashing. E quando eu digo reportar, não é como eram aqueles relatórios iniciais, com muita figurinha, muita foto, muita coisinha bonitinha contando só o que era bom. Não, tem que expor mesmo, mostrar. Olha, fomos débeis aqui, aqui fomos vulneráveis, tivemos debilidades nestas questões. Aqui, nossa questão de resíduo, não tínhamos meta, entendemos que é importante, que precisamos reorganizar, rastrear os nossos processos, destinar corretamente, aqui faremos, mas temos metas de seguir o Programa Nacional de Resíduos Sólidos e, a partir dele, construir um programa interno em relação a isso. Se formos vulneráveis aqui, do ponto de vista de direitos humanos, implantamos um programa de jovem aprendiz que impactou positivamente as comunidades do entorno da organização, fizemos parceria, geramos trabalho e renda para 50, 60 jovens, criamos perspectiva de futuro e investimos financeiramente nisso. Então, é isso que se espera que as empresas tenham, e elas podem mostrar o que tem de bom, o que tem de ruim, e se não tem nada, vão ter que se justificar e vão ficar expostas para o mercado de capitais. Viviane, enquanto a gente conversa, né, eu estou processando muitas informações aqui, e é isso que é bom, né, no bate-papo. Mas, diante do que você explicou, vamos pensar na resolução 244, né? Veja, a empresa, ela tem a possibilidade, né, ou foi flexibilizado pela CVM, essa apresentação do relatório. Mas eu olhando para isso, né, eu posso pensar de duas formas. Isso pode ser um recuo regulatório ou pode ser um avanço em termos de transparência. O que exatamente significa a chegada da resolução 244? Para o mercado não vê como o avanço da transparência, muito pelo contrário, porque se você fica com a questão voluntária de publicar, você não vai colocar tudo aquilo que você precisaria. Você fica a cabaleiro, mas o investidor não. Então, não, pelo mercado, pelos especialistas, isso foi visto como falta de transparência, porque não está colocando toda a sua realidade. Por outro lado, vou fazer aqui o advogado do diabo, acaba expondo as empresas mesmo, porque se elas não estão fazendo o dever de casa e fazendo as suas publicações, é porque elas reafirmam, é porque elas não têm o que mostrar, né? Então, não dá transparência efetiva como deveria, dá um prazo maior ou para as empresas se organizarem ou para aquelas que não querem, aquelas que não estão fazendo as coisas de forma adequada ou continuem não se adequando ou ganhem um tempo. De todo modo, eu, Viviane, não vejo com bons olhos, não, porque acho que estávamos muito à frente, vínhamos numa evolução a passos largos nos processos de relato, mais do que processos de relato, vínhamos num passo acelerado de uma mudança de cultura empresarial com foco na sustentabilidade, pelo menos para as grandes organizações, e com isso com impacto muito grande e muito positivo em políticas públicas, tanto nas sociais como nas ambientais, porque acabava virando um braço as empresas acabavam virando um braço muito forte, muito sólido para o desenvolvimento socioeconômico do país, sem contar que também reforçava o ganho dessas organizações. Então, não vejo, eu em especial, não vejo com bons olhos. Porque, por exemplo, quando você
tem um relatório de sustentabilidade, Bruno, você consegue enxergar quando você está fazendo a tua comunicação, você consegue enxergar toda a tua cadeia. Por exemplo, se você vai tomar um café da manhã, se você não tem nenhum contato com sustentabilidade e depois você passa a ter, quando você vai tomar o teu café da manhã, você passa a querer entender, quando toma o seu café, de onde vem o grão, quem processou, quem plantou, quem colheu, quais eram as condições da lavoura do café, do exportador de café, ou do importador, ou de quem produzia e tudo mais, e como é que esse café chegou até você. Se você não tem hoje esse processo de reportar, você não vai entender essa cadeia e não vai entender o impacto dessa cadeia na vida das pessoas e na organização e vice-versa. Nem você vai entender, você, cidadão, você, pessoa física, o poder que você tem de, a partir de uma decisão daquilo que produto que você compra, se ele é sustentável ou não, de interferir na vida do país mesmo, e das pessoas, e na vida das empresas. Se você não publica, você fica sujeito a escândalos. Por isso que eu digo, deixa vulnerável mesmo, não traz a transparência devida, mas vulnerabiliza a empresa de um ponto que ela pode ser exposta. Vamos pegar casos de grandes empresas, por exemplo, que acabaram sendo expostas por questão de trabalho análogo ao trabalho escravo, como a própria Zara, e que muita gente acabou boicotando. Por outro lado, também, a gente teve grandes empresas que publicavam seus relatórios de sustentabilidade na metodologia do Global Report Initiative, que não obrigava, não alinhava as demonstrações financeiras à sustentabilidade, como, por exemplo, as americanas, e o escândalo que teve há 2, 3 anos atrás no Brasil. Quando você tem uma metodologia como essa do IFRS, do ISSB, fica muito mais difícil maquiar qualquer coisa. E aí mostra toda a tua questão, a tua solidez econômica e a tua solidez do ponto de vista socioambiental, certo? Então, ela tira a transparência. Ela vai expor de algum momento, mas tira a transparência nos relatórios e a transparência para os investidores. Viviane, eu vou voltar daqui a pouco na questão técnica, mas eu quero tentar traçar um paralelo aqui, né? E porque eu entendi a sua última fala e a gente está falando de um tema complexo e eu queria escutar de você tudo que a gente está falando, né? Quando as empresas emitem relatórios de sustentabilidade, né, em padrões internacionais, isso não é muito distante da realidade do cidadão brasileiro, né? Ou por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente está discutindo, né, que saiu da resolução 193 para 244, né, sobre a flexibilização, né, que houve na resolução. Só que vamos pensar no cidadão comum, né? O Bruno, por exemplo. Eu, quando vou consumir, né, talvez eu não pense nesse relatório de sustentabilidade, em todos esses parâmetros que você disse, né? O quão importante seria manter a obrigatoriedade de um relatório de sustentabilidade? Bruno, essa pergunta que tu fez foi maravilhosa, excelente. E olha a importância de um canal como o seu, quando consegue traduzir do sustentabilês, ou do ponto de vista legal para o prático. Primeiro que quando fala resolução CVM 193 e 244, vão dizer o que é isso, do que se trata, nem sabem como. E eu vou te responder de uma maneira prática. Quando eu comecei na área de sustentabilidade na empresa que eu trabalhei, eu precisava chamar as áreas afins para me ajudar a responder. E no começo era uma coisa, que coisa chata, o que é que eu tenho com isso, que não sei o que é obrigatoriedade, que não sei o que. Quando as pessoas começaram a entender a importância daquilo que faziam, que, por exemplo, que a responsabilidade social dessa empresa de energia que eu trabalhei
era levar energia de qualidade com preços módicos a todos os públicos, se traduzia em ações de sustentabilidade, como, por exemplo, comunicação acessível, atendimento de qualidade, DEC-FEC, que é quando é a duração da queda de energia e a frequência, o DIC-FIC, que também são dados técnicos de queda de energia. E como isso impactava na vida diária das pessoas, como, por exemplo, para quem estudava à noite, como é que impactava essa falta de energia, para quem precisava de uma consulta, ou para quem estava numa cidade do interior que não tinha, que o hospital não tinha um gerador, ou não tinha um gerador de grande porte, que talvez cirurgias pudessem ser adiadas, cirurgias importantes, ou para aquela pessoa que tinha deficiência auditiva, que não sabia como se comunicar numa loja de atendimento, ou um cego que não sabia como ler a sua fatura de energia, mas que também era beneficiado, que precisava de água quente, água fria, ouvia televisão, ouvia o rádio, tinha acesso à tecnologia, ou como era para um trabalhador daquela área ser respeitado por ser negro, por ser indígena, por ser homossexual, por ser mulher, ver a transformação cultural dentro da organização, do ponto de vista interno, para melhorar salários, capacitações e tudo mais, e como essa empresa impactava na vida das pessoas, como levar energia em lugares que não tinha nenhum acesso, como isso mudava a vida das pessoas, ou como ter direito, o nome numa fatura de energia era um elemento de cidadania, elas passaram a entender a importância de ter práticas de sustentabilidade e, mais do que isso, de reportar essas práticas para que impactassem outras empresas a fazer o mesmo. E olha que eu falo de uma empresa que era extremamente regularizada. Desta forma, eu quero dizer que talvez a grande debilidade dos sustentabilistas e dos investidores é ter formas mais acessíveis para que chegue ao consumidor comum ou ao pequeno investidor a diferença que isso faz na vida das pessoas. Porque quando tu pensa sustentabilidade como boa para a empresa, ela é ótima para qualquer empresa, porque ela vai perenizar esse negócio. Mas ela é excelente para a sociedade civil, porque ela pode ser uma fomentadora, uma indutora de políticas públicas de qualidade de vida, de inclusão, de geração de trabalho e renda. Uma empresa, por exemplo, que precise se instalar num lugar distante do país. Uma empresa que precise compensar o seu impacto ambiental, por exemplo, uma mineradora ou até uma empresa geradora de energia que vá para uma área de mata, por exemplo, ou um lugar mais distante. Ela leva muitos impactos negativos, ela pode levar doença, pode levar uma população enorme de homens, que pode gerar questões de gravidez na adolescência, bebedeira, violência, estupro, aumento de prostituição e criminalidade, mas ela leva o outro lado também, como ela precisa compensar, ou por ela ter até know-how, às vezes ela já está preparada para impactar o menos possível com esses impactos negativos, mas ela leva também grandes impactos positivos. Tem empresas que precisam construir ambulatórios, que precisam ajudar a construir hospitais, escolas, que melhoram a economia do local por precisar alugar casas, hotéis e tudo mais. Então, isso precisa ser contado, e isso não é porque parece que a gente só consegue traduzir em resultados positivos e negativos, e não como impactou ou negativamente uma população, ou muito positivamente quando levou a melhorias. A gente precisa criar canais de comunicação que traduza isso, a importância de fazer, porque as empresas são, sim, importantes no desenvolvimento econômico de um país. Às vezes são maiores que os próprios governos, e elas têm esse papel de induzir o desenvolvimento socioambiental. Não sei se te respondi, mas esse foi meu ponto de vista. Viviane, me respondeu sim, e eu escuto, né, essa resposta e surgem mais perguntas. E eu quero aproveitar esse momento aqui, né, para tentar entender um pouquinho mais, porque para mim está
às vezes me parece um contrassenso, né? E você vai conseguir me ajudar aqui. A empresa precisa lá emitir um relatório de sustentabilidade, mas como que essa empresa, né, geralmente essas empresas estão, né, ali cotadas em bolsa de valores, né? Como que ela compete com empresas, né, que não precisam emitir esses relatórios? Não vou citar o nome da empresa, né, mas vamos supor, uma empresa produtora de sabonete, né, de shampoo, ela segue regras, né, e padrões internacionais de produção, seja questões ambientais, sejam questões trabalhistas. Como que ela compete com uma empresa de fundo de quintal, né? Aonde que eu quero chegar com a minha pergunta? A empresa, ela ou pratique ou explique, mas quem que fiscaliza o outro lado, né? Porque me parece uma concorrência desleal. E é. Mas cabe a essa empresa, ela não vai concorrer com a empresa de fundo de quintal, não tem como, não existe essa possibilidade, né? Mas o que ela vai fazer? Vamos supor que essa empresa de fundo de quintal seja uma fornecedora de algum insumo, de algum produto para essa grande empresa. Ela vai ter que criar, e aí ela pode ter uma política de compras sustentáveis. Pelo menos essa é uma das ideias dentro dos princípios da sustentabilidade, o efeito dominó. Eu, grande empresa, me organizo e eu organizo a minha cadeia produtiva. E ela passa a exigir que a outra melhore, se adeque a partir do tamanho dessa pequena empresa de fundo de quintal, porque você não pode exigir que a empresa de fundo de quintal seja obrigada a ter as mesmas obrigações que uma grande empresa, até porque ela não tem tudo isso, todas as obrigações legais, ela não impacta tanto como a grande empresa, mas ela tem condições, sim, de estar adequada, e esse vai ser o diferencial. Ela pode ser do fundo de quintal, mas se ela tiver adequada às boas práticas, se ela tiver correta, redondinha do ponto de vista de compliance, cumprindo toda a legislação local, regional e até as normas internacionais, se ela tiver rastreabilidade dos seus produtos, saber de quem compra e para onde que ela destina, se ela contrata mão de obra local, capacita mão de obra local, ela já vai estar mais, vai ser um diferencial para que ela venda o seu negócio, que ela venda o seu produto. Sem contar que existe legislação, e aí eu estou falando no Brasil, que diz para tu comprar das empresas locais e das pequenas empresas. De alguma maneira, que você compre dessas empresas, desde que elas estejam adequadas de determinadas maneiras. Então, você não está competindo da mesma forma, mas você está dando condições. E se essa pequena empresa tem diferencial, ela vai estar mais competitiva, ela não vai estar tão competitiva quanto essa grande empresa de sabão, mas ela vai ser um case de sucesso, ela vai poder estar em conferências, em feiras municipais, em feirinhas, contando o seu produto e por que ela é diferente. É uma visão romântica? Não, é uma visão prática e econômica. Se eu estou adequado, eu vendo melhor. E a sociedade está muito antenada. A juventude hoje é muito ligada nas questões ambientais. Talvez não seja nas questões sociais, mas são nas ambientais. E quando você olha, produzimos sabonete a partir de resíduos de gordura, de resíduos de óleo de cozinha, não utilizamos não sei o quê, já é um diferencial. Existe produtos veganos, existem produtos sustentáveis. Eu diria que se essa empresa de fundo de quintal estivesse redondinha e buscasse uma certificação mínima que fosse e publicasse um relatório de sustentabilidade, ela não estaria concorrendo em condições iguais, mas ela estava competitiva no mercado. Não sei se te respondi. Viviane, respondeu, e eu fiz essa pergunta, né, quase uma provocação. A gente já vai continuar com questões técnicas, porque eu queria
chegar nessa última dúvida, né? Para a gente tentar conectar tudo. E lá no início da conversa, você disse o seguinte: olha, as pessoas que emitem, né, que apresentam os relatórios de sustentabilidade, que trabalham com padrões sustentáveis, o produto, por exemplo, não encarece, né? E eu busquei uma informação muito rapidamente, enquanto a gente falava aqui, uma informação que está lá no Valor Econômico, dizendo que até 120 milhões de pessoas no Brasil vivem com renda de um salário mínimo dentro da família, né? E alguém da família recebe até um salário mínimo e isso impacta 120 milhões de pessoas. Olha o tamanho desse dado, né? Então, quando eu perguntei com o fundo de quintal, claramente a empresa do fundo de quintal ela não compete diretamente com essas grandes corporações. E a gente tem o dado já do início da conversa que fala que não aumentam o custo, né, da produção ou do produto. Como que a gente, né, consegue traduzir isso, né, para aquela pessoa que tem lá, ou dentro de uma família que vive com um salário de até um salário, vive com um salário mínimo, né, aquela família, faz com que ela vá atrás de um produto de empresas que respeitem normas internacionais de sustentabilidade. Eu sei que você já fez essa explicação, mas eu só estou deixando mais complexo essa conversa, porque, para mim, eu não consigo captar essa informação, né? Eu amo esse tipo de pergunta. Eu gosto de sair do técnico e botar no prático, porque como eu trabalhei com isso, Bruno, como eu vi isso, então eu vou te contar aquilo que eu vi. Eu vou te responder de duas maneiras, com exemplos práticos. Primeiro, quando uma empresa, e eu trabalhei numa grande empresa, a gente implementou um programa chamado Jovem Aprendiz. O que é o programa Jovem Aprendiz? É um programa que faz com que você contrate, e na época a gente optou por contratar jovens de 14 até 16 anos, que é o que a lei permite, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós pegamos crianças de periferia, vindas de periferia, dessas famílias, a gente colocou, inclusive, como critério, preferencialmente de famílias chefiadas por mães solos, né, com renda de até um salário mínimo e meio, que tivesse vagas para meninas e meninos, brancos e pretos. Criamos todos os critérios sociais que a gente julgava importante. Empregamos esses jovens e eles tinham obrigatoriedade de estar um período conosco na empresa e outro no contraturno escolar. A cada 20 dias fazíamos uma reunião com a escola, os coordenadores dos jovens nos locais onde eles estavam atuando, algumas crianças que eram de casas-lares, vinham os coordenadores dessas casas-lares e fazíamos acompanhamento do desempenho escolar desses jovens e do desempenho deles também no local de trabalho. Junto com isso, eles também tinham uma aula de educação financeira para aprender a lidar com aquilo que ganhavam. A maioria dos nossos jovens acabou virando o dinheiro que eles recebiam, auxiliava as famílias a ter qualidade de vida. Eles ganhavam o salário mínimo, vale alimentação, férias, 13º, tudo que diz a lei, né? Eles tinham isso e o contrato valia por 2 anos. Se não estivesse bem na escola, eles seriam desligados do programa. Então, obrigava com que melhorasse a escolaridade deles. A maioria deles passou a defender a empresa com unhas e dentes, porque entendia o papel desta empresa. Eu estou contando da empresa que eu trabalhei. Mas eu já vi também outras empresas, como uma grande rede de supermercado que tem aqui, que coloca, aqui são jovens aprendizes, temos jovens pessoas com deficiência, e aqui também tem produtos orgânicos e alguns produtos com rastreabilidade. A maioria das pessoas que foram empregadas nesses lugares, ou da comunidade que sabia, que soube que essa empresa do varejo de alimentação, esse grande supermercado, tem essa prática, muita gente, aí são dados estatísticos, porque a gente tem ainda um grupo aqui em Santa Catarina, ligado aos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão acompanhando esses indicadores e que viam como aumentava a procura de compra nesses estabelecimentos por entenderem a importância
daquilo que eles estavam fazendo. Então, esse é um diferencial, você passa a ver, mas a empresa precisa também divulgar. Aqui no Estado, a gente tem algumas premiações, como da Revista Expressão, da Assembleia Legislativa, que entrega certificações a empresas socialmente responsáveis, ou que estão em algumas categorias de sustentabilidade. Isso é muito divulgado nas redes sociais, nas mídias e tudo. Então, as pessoas passam a ter acesso. Mas tu só vai fazer, as pessoas só vão ter esse olhar quando elas perceberem, como os clientes dessa rede de supermercado percebeu, o quanto ela estava fazendo isso fideliza cliente. E o boca a boca também, porque existe uma questão importante também. O trabalhador, quando ele vê que a empresa e que ele está fazendo a diferença na sua comunidade por trabalhar naquele local, e um jovem aprendiz de uma comunidade empobrecida, que sai do seu local de trabalho, volta lá para a sua comunidade vulnerável, de uniforme, com crachá, explicando onde ele trabalha, o que ele faz, o que ele ganha, ele também está impactando positivamente a sua comunidade. E a comunidade passa a ver essa empresa como um diferencial. Eu vou comprar lá, não é nem porque é o mais barato, eu vou comprar lá porque está dando oportunidade para outras pessoas. Eu vou para lá porque tem produto orgânico, não está degradando as questões ambientais, não tem veneno, não tem isso, não tem aquilo. Eu vou comprar lá porque ela tem uma seção específica para produtos que são veganos e que não testam os produtos em animais. Quer dizer, o que funciona, por mais que tenha... hoje em dia eu digo que as redes sociais são o boca a boca, o antigo telefone sem fio da época que eu era criança, adolescente, e faz um certo tempo até. E tem um poder muito grande, isso é colocado. Então, a prática dessas empresas faz a diferença. E o que é um relatório de sustentabilidade? É contar a prática que você tem, é só isso. É como você faz, como a organização faz o dia a dia dela com pessoas, em relação ao meio ambiente, em relação ao lucro que ela tem, se ela faz, se ela divide os lucros, se tem participação de lucros, se os empregados recebem, e eles contam isso e eu quero trabalhar lá naquela empresa que tem isso, meu Deus, que tem isso, que tem essa prática e tudo mais. Viviane, vamos voltar aqui para o nosso foco, né, que é a resolução 244, e vou fazer o papel aqui de uma empresa, ok? Então, eu sou uma empresa e estou perguntando a Viviane o que a resolução 244 me traz de benefícios para além da flexibilidade. Ela só te dá o benefício da flexibilidade. Traduzindo no bom português, assim, ou tu se organiza, Bruno S.A., empresa de comunicação e capital aberto. Porque se você vai vender o teu produto para o Brasil, um consumidor vai cobrar de ti se você compre... O consumidor brasileiro comum talvez nem cobre tanto isso, né? Talvez aquele que saiba um pouco mais. Mas se você mora na Itália e você quer vender um programa de comunicação para a Itália, com certeza alguém vai estar de olho nos teus processos, nas tuas práticas e no teu relatório de sustentabilidade. A flexibilidade que a CVM 244 deu é só um prazo para que você se adeque e que, a partir da hora... Uma coisa importante que mudou, inclusive, de uma para outra, que me fugiu e que na época, na hora que eu te respondi, eu não mencionei, é que na CVM 193 você publicava uma vez o teu relatório na metodologia do IFRS, do ISSB, e você teria que publicar sempre, né? Não podia mais parar. Essa flexibilidade diz assim, Bruno, você pode... Vamos experimentar publicar esse teu relatório, Bruno? Você publica por 3 anos consecutivos para ter uma comparabilidade e no final do 3º ano, na metade do 3º ano, você já faz um comunicado que você não vai mais publicar porque deixou de ser importante para você. Esse é o grande diferencial, talvez, que te dá a oportunidade de ir pensando se vai descontinuar ou não. Mas a partir da hora que você publica o seu primeiro relatório, que ao invés de você entender a sustentabilidade como um inimigo, a partir da hora que você entende que ela é um grande aliado para o teu negócio, que ela vai te fidelizar
clientes, vai dar a sensação vai reter talentos, vai trazer novos investidores, que vai te tornar perene, que vai otimizar o teu lucro, porque se você estiver bem adequada, você não vai ter passivos sociais. Não vou dizer que vai ter zero, porque você lida com o fator gente, e gente, às vezes, não é aquilo que a gente espera, mas vai minimizar em muito os teus impactos negativos internos, vai trazer muito mais benefícios do que os chamados custos. E aí você vai passar a publicar o teu relatório anualmente. Por que deixa para 3 anos? Porque porque a própria empresa possa ver a comparabilidade no universo de 3 anos. Meu primeiro relatório eu tinha tanto de mulheres, tanto de pessoas pretas, tanto de indígenas, tanto de pessoas brancas. Hoje eu tenho, aumentou em tantos por cento de mulheres, tanto, sabe, de pessoas pretas, tanto de indígenas, tem tanto de branco. Qual é a idade desse meu trabalhador? Tu vai comparando a evolução ou a involução dessa organização nesse período. E, junto com isso, você vai comparando o investimento nas questões sociais e, mais do que isso, o retorno que você passa a ter. Porque, te garanto, uma empresa que investe, por exemplo, na capacitação dos seus trabalhadores, ela está investindo na qualidade do seu negócio. E isso ela vai reportar no relatório de sustentabilidade. Uma empresa que qualifica a mão de obra, olha, eu não tenho trabalhador, mas eu tenho uma comunidade vulnerável aqui no entorno, eu vou capacitar os jovens de 16 a 30 anos para trabalharem aqui, vou contratar essa mão de obra e vou capacitar. Ela também está retendo de talento, está capacitando do jeito que ela quer, como ela sabe, com o que tem de melhor, e de muitas maneiras vai evitar acidentes, incidentes, intercorrências, vai trabalhar com qualidade de vida, vai estar garantindo retorno financeiro para ela e vai estar impactando positivamente a comunidade. Além de ter gente que ela capacita, ela ainda está sujeita a ganhar prêmios, certificações, que é um diferencial, é um baita do diferencial competitivo no mercado. Então, vou te dizer uma coisa, ela flexibilizou, mas não flexibilizou tanto. Talvez deu mais tempo para que as empresas se organizem e talvez atrasou por mais tempo o impacto positivo nas comunidades e na sociedade. É isso, sabe? Agora, também faz uma coisa assim, ela deixa um pouco, eu diria que mais democrática e mais estratégica, porque eu entendo que aquela organização que diz assim, eu vou publicar, ainda que de forma voluntária, vou me adequar e tudo, ela já está na frente do outro, ela já tem um diferencial competitivo e isso não vai mudar. Porque sustentabilidade não é uma questão de dizer eu faço, é uma questão de atitude, ou tu tem a prática ou tu não tem. Eu quero ter essa prática e melhorar, ser mais aprazível para o investidor, vender mais os meus produtos, eu me adequo, porque ainda que tu tenha investimento inicial, o teu retorno vai ser muito maior, em todos os aspectos que vão para além do financeiro. Viviane, eu tenho certeza que estão fazendo essa pergunta que eu vou repassar a você agora. Tenho certeza absoluta. As auditorias, né, chegou a resolução 244. As auditorias, elas mudaram de alguma forma? Elas são exigidas? Como funciona para a resolução 244? Bruno, não foram retiradas, muito pelo contrário. Elas se mantêm e tem que ter, sim, auditoria externa acreditada independente, assim como tem para os relatórios econômicos e financeiros, e passou a existir antes voluntária, agora ela passa a ser compulsória, ela é obrigatória. Tu fez o teu relatório de sustentabilidade lá no ISSB, tem que ter auditoria externa acreditada. Como é que funciona? Você contrata uma auditoria, o ideal é que ela te acompanhe desde o início da coleta de dados e indicadores, desde a hora que você está conversando ou formando a tua equipe, para ela entender como vai ocorrer o teu processo de relato, e te acompanha até o final. Normalmente, as auditorias, elas não vão auditar todos os dados, é por amostra,
de amostras ambientais, amostras sociais, amostras de governança e amostragem financeira. Dessa forma, elas auditam, elas vão ver a evidência, vão ver de onde você tirou esse dado, vão fazer a checagem do dado, para que tenha credibilidade efetivamente aquilo que você faz. Ou seja, tudo que você informar é de bom tom, de boa prática, que você tem evidências. Como é que eu vou ter uma evidência do meu número de trabalhadores no final de 2026? Você vai pegar dados confiáveis da área de pessoas e vai bater com a área de contabilidade para que tenha o mesmo número. Dos investimentos em capacitação, vai de novo na área de pessoas e na área contábil ver qual foi o valor disso, sabe? E aí tem esse dado, esse valor, e o auditor vai estar verificando. Tem que ser só grandes auditorias? Não necessariamente. É aquela que a tua empresa pode pagar, mas ela tem que ser independente e acreditada. Ela tem que conhecer de sustentabilidade para poder fazer essa secagem. Não muda muito, muda alguma coisa, mas, na verdade, as empresas que praticavam, que tinham a prática de reportar, vão continuar reportando, vão continuar com as auditorias externas. A maioria das empresas que tem relatório de sustentabilidade no Brasil, ainda que fosse voluntário, a maioria das empresas já tinham a prática da auditoria externa acreditada independente. E algumas ainda tinham até um pronunciamento, também uma leitura de um leitor independente para validar esses relatórios. A luta contra o greenwashing é grande. A gente quer muita transparência, a gente busca transparência e realidade. Não é um conto dos irmãos Green, não é um conto de fada, um relatório de sustentabilidade, ele é o relato das tuas práticas laborais e organizacionais. Viviane, a gente falou durante 1 hora, né, sobre a mudança da resolução 193 de 2023 para a resolução 244 de 2026, né? Resolução da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Em 1 hora, é impossível a gente conseguir falar sobre tudo, né? Mas para as pessoas que quiserem mais informações, saberem mais sobre as resoluções, né? Especificamente sobre a resolução 244, né? Conta um pouco para a gente aonde a gente encontra essas informações, né? Sobre o curso lá na Sinergia Business School. Vai lá na plataforma, sinergiabusinessschool.com.br. Pode procurar também no site da própria CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, no site da Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, a Abrasca. Pode jogar na IA, que a IA te dá informações, mas as melhores informações você pode ter no site da CVM ou no curso do Sinergia Business School. As informações hoje são acessíveis para todo mundo. Eu acho que a internet te bombardeia, te dá um excesso de informação, mas não te dá informação qualificada. A partir da hora que você tem um objetivo, quer entender melhor o mundo em que tu vive, vai nos sites oficiais, procure boas escolas ou de escolas com referência para se informar. O Sinergia está formatando um curso sobre essa resolução, ele deve vir agora ainda no último trimestre aqui para o Brasil, e na pós-graduação também tem uma parte que, inclusive, sou eu que ministro essa aula, que fala de regulação e indicadores, e a gente pode mostrar mais. Convido a todos para ir até para além da resolução CVM, conhecer as outras regulações que existem em relação a relatórios de sustentabilidade, outros estándares importantes, outros padrões importantes, como os da União Europeia, como o do Global Report Initiative, conhecer o do SASB também, que é um indicador, é um framework importante utilizado pelo IFRS, que tem indicadores para 77 setores de produtos no mundo, para conhecer um pouco da Força-Tarefa pelo Clima, do CDP e outras tantas questões importantes. Lá na pós-graduação a gente aborda isso,
Mas, além de abordar, a gente tem um diferencial que é um trabalho prático. Numa empresa que a gente seleciona, ou por indicação de alunos, ou de outro, a gente presta um trabalho que vai desde planejar, desde dar o diagnóstico ESG para essa organização, até o relatório, até o que reportar, e procurar se informar. Porque eu vou dizer uma coisa, eu estava escrevendo um artigo ano passado para um livro chamado Mulheres Sustentáveis, sobre o Brasil, dos ODMs aos ODS e o quanto evoluiu. E eu vejo a questão da sustentabilidade com um olhar diferente. Eu não sou uma administradora de empresa, eu não sou uma engenheira, eu sou uma cientista social, especialista em políticas públicas. Então, e em inovação. Então, o meu foco, normalmente, é em ver como as empresas impulsionam o desenvolvimento sustentável e as políticas públicas que melhoram a qualidade de vida do país. E quando a qualidade de vida fica melhor, se vive melhor e se compra com qualidade. Então, aquele que auxiliou no desenvolvimento dessas políticas vai ser, possivelmente, vai ter o seu negócio ou o seu produto como um objeto de desejo daquele que foi impactado por essas políticas. Aí, ao invés de ser um círculo vicioso, eu diria que seria um círculo ou um ciclo virtuoso. À medida que você vai conhecendo, vai entendendo, vai aprendendo, você vai passando a ter um olhar diferenciado e adquirindo produtos daqueles que fazem a coisa certa. Nós não temos um planeta B. Não existe plano B para o planeta. E se a gente, enquanto humanidade, não cuidar da onde a gente vive, e aí passa pelo nosso modo de consumo, pelo nosso modo de visão de mundo, de olhar o planeta, de olhar o outro, talvez a gente ainda consiga sobreviver. Mas e os netos e os bisnetos da gente, como é que vai ser? A gente tem uma obrigação de deixar um mundo melhor para quem vem. Isso não é visão romântica. Não pensar trabalha com sustentabilidade, pensa só no bem-estar da coletividade. Eu penso no bem-estar da coletividade, mas para que a coletividade esteja bem, é preciso que as empresas estejam bem e sólidas, e produzindo bem e vendendo bem, que as políticas públicas e que as pessoas estejam vivendo bem para poder vivenciar as políticas e comprar os produtos que fazem, que são objeto de seu desejo, ou que dão qualidade de vida para si mesmo, comprar alimentos adequados, saudáveis, roupas que tenham mais durabilidade, equipamentos mais duráveis, enfim, é isso. É um ciclo virtuoso e não um círculo vicioso. Professora Viviane, eu quero agradecer demais essa conversa, né, por traduzir todo esse tema tão complexo para dentro de uma hora. E para quem quiser saber um pouco mais, visite o site, a plataforma da Sinergia Business School. Professora, muito obrigado e espero poder conversar com você novamente e ter oportunidade de ouvi-la mais. Agradeço demais e até uma próxima. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade. Quando eu comecei esse trabalho há muito tempo, no começo eu não queria, eu achava que o que eu quero com sustentabilidade? O governo tem que fazer o papel dele. Eu fui abduzida. Eu me apaixonei quando eu entendi o que era, como era bom para a empresa que eu trabalhei, como era bom para as pessoas ao meu redor, como foi bom para mim. E assim como foi bom para mim, eu espero que seja para muita gente, para a maioria das pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, você é um amor de pessoa, me deixou à vontade para falar, eu estava um pouco nervosa. Muito obrigada, tudo de bom para você, um beijo para Maria Isabela, muito sucesso para você onde está, e espero conversar contigo novamente também. Um abraço. Tchau, tchau.